Como identificar uma vacina de verdade? Essa pergunta tem sido feita a mim por várias pessoas. E nós, quando criamos esse produto há 23 anos atrás, a gente tinha um propósito: realmente proteger o caminhão. E nós sabemos que os caminhões roubados são desmanchados e suas peças vendidas. O que é a vacina então? A vacina, a gente pega a mesma máquina que grava o número do chassi, que é uma gravação por punção pneumática, um único método que dá para ser periciado. Então a gente pega essa máquina e grava em mais de 300 pontos do caminhão. E ao longo dos anos isso vem se desvirtuando, estão surgindo algumas vacinas aí, como posso dizer, falsificadas. E como você pode entender que é uma vacina falsificada? Você que é leigo vai descobrir isso quando? O dia que você perder seu caminhão. Isso é muito ruim. Isso é ruim para a empresa Vacina contra Roubo, que depõe contra o setor, e é ruim para você que perdeu o seu patrimônio. Você foi enganado. Eu tenho que contar uma história para você entender isso. Em 2011, eu estava trabalhando no Espírito Santo, numa empresa chamada Expresser, e eu tinha 2 máquinas. Eu saí para comer um lanche, levei uma das máquinas na Fiorino, e quando eu voltei, a Fiorino tinha sido arrombada e uma máquina minha levada embora. Porque nós tínhamos na época 2 máquinas, roubaram, vida que segue. Em 2014, eu estou em Jacareí, na Avenida Ademar de Barros, e passa um caminhão do meu lado, passou na minha frente, cruzou na minha frente, um caminhão com uma vacina de um concorrente. Eu olhei aquilo, fiquei vendo, o caminhão passou devagarinho, falei, nossa, esse cara trabalha bem, esse cara sabe o que está fazendo. É um dos poucos que sabe o que está fazendo. Mas me deu um negócio na cabeça, eram umas 4 horas da tarde mais ou menos, eu peguei, virei o carro e fui atrás do caminhão. O caminhão foi, parou numa transportadora, parei, conversei com o dono do caminhão, fui ver as gravações, elas não tinham marca, só tinha um adesivo amarelo e a gravação muito bem feita. Ele falou que tinha feito aquilo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu falei para ele que eu tinha caminhão, que eu queria fazer aquilo também, ele me deu o contato do cara. Eu peguei o telefone do funcionário que estava comigo e liguei para o cara do Mato Grosso. Quando o cara atendeu, eu conheci a voz dele. Na hora me deu muita raiva, mandei um funcionário descer, pegar um táxi e ir embora para casa. Liguei para minha mulher, falei, estou viajando. Já virei o carro de Jacareí, Campo Grande. Cheguei em Campo Grande, era umas 6h30 da manhã, parei em frente ao endereço que o rapaz me deu e fiquei esperando. Quando deu 8 horas, eu vi o Uninho azul vindo, desceu o rapaz, a esposa, a filha. Deixei ele abrir a porta. Quando ele abriu a porta, eu saí do carro. Ele olhou para mim e falou, Simval. Falei, cara, eu vim buscar a minha máquina que você roubou. E ele ficou todo assustado. A mulher dele, não é a sua máquina? Eu falei, vamos chamar a polícia, porque essa máquina tem o número de chassi gravado. Nós vamos, mesmo que você tenha raspado, nós vamos periciar e você vai ficar preso, porque a máquina é minha. Eu estou com o boletim de ocorrência, tá aqui. Foi um bate-boca daqui, eu falei, ó, ele queria chamar o advogado, eu falei, chama o seu advogado que eu estou chamando a PM. Daí ele afinou, não chama a polícia não sei o que. Nisso eu fui desconectando a máquina, desconectei tudo, peguei a máquina, pus debaixo do braço, a pistola. Essa máquina custava na época $25 mil. A mulher dele ainda falou para mim, nossa, mas você acabou com a nossa vida. Eu olhei para ela e não falei nada. Peguei a máquina e vim embora. Era o cara que me roubou a máquina, era vizinho nosso, e ele trabalhou um tempo com a gente lá e ele entendeu o serviço. É isso que eu queria falar. Mas por que eu falei tudo isso? Tá? Para você entender que um perito, quando bate o olho numa gravação, ele sabe se essa gravação sai ou não. E quem são os peritos que sabem se essa gravação é bem feita? Primeiro, o pessoal da Vacina contra Roubo, que trabalha com isso, que somos peritos. A Polícia Civil, os peritos da Polícia Civil, eles batem o olho numa gravação, sabe se ela é original ou não, pela experiência de anos trabalhando aquilo ali.
E o terceiro que sabe se essa gravação é boa ou não são os ladrões. São exímios peritos, tá? Ele é ladrão, mas ele não é burro. Então ele bate o olho numa gravação e ele sabe se ela sai. Tudo isso para ilustrar, para mostrar para vocês que vacina não é tudo igual. Hoje muita gente nos copiando. Eu costumo brincar que o cara chega no meu cliente e fala assim, ele chega com um prego, um martelo e fala, não, minha vacina é igual ao do Sival. Aí você vai ver a gravação depois. Na verdade, o cliente acaba, ele é leigo, ele não tem obrigação. Ele é uma pessoa honesta, que quando ele fala, ele cumpre. Ele acha que o cara também fala e cumpre. A gente sempre mede os outros por a gente. E ele só vai descobrir que essa vacina baratinha que ele comprou, que ela não funciona, no dia que ele perde o caminhão. Aí o que acontece? Vacina não funciona. Não, isso não é a vacina. A vacina tem alguns pilares, tá? Nós começamos pelas gravações. Gravação de item identificador, de sinal identificador de caminhão, moto, caminhão, trator ou arma. Obrigatoriamente tem que ser feita por punção pneumática. Maquininhas de punção elétrica, maquininhas laser, maquininhas de eletrocrosão são perfumaria. Nós estamos falando de bens que podem valer mais que um apartamento de luxo. E aí o cara chega lá com uma maquininha extremamente leve, faz algumas gravações que estão apenas no adesivo. Isso não serve para nada. Então o primeiro pilar da vacina, ela obrigatoriamente tem que ser feita por punção pneumática. O segundo pilar é o número de gravações. Nós gravamos um caminhão por baixo, diferencial, cardan, câmbio, caixa seca, eixos. Gravamos por cima, cuicas de freio, bloco do motor, cabeçote, bombas. Tudo que a máquina acessar nós gravamos. Depois nós gravamos a cabine, gravamos as longarinas de cabine, gravações extremamente pesadas nas longarinas, são gravações chamadas macro. Depois nós gravamos o painel. E no meio disso tudo, nós temos as gravações segredos. São gravações que a gente faz, fotografa, registra elas e apagamos elas, suprimimos elas. Por cima só, mas ela está ali. Mas você tem um laudo mostrando que aquela gravação está ali. Até hoje não utilizamos nenhuma vez essa gravação segredo. Mas é o nosso trunfo, uma arma que a gente tem na mão. E o bandido sabe que a gente tem isso. Por isso, caminhão com vacina de verdade, as gravações não saem. Além delas não saírem, elas serem extremamente profundas, só saírem se o cara fizer um buraco. Ela tem as gravações segredos, temos as gravações macros. Temos os QR Codes, que são os adesivos que a gente coloca naqueles pontos que as máquinas não acessam. E quando a polícia consulta, lá, caminhão, situação legal, essa peça pertence ao caminhão tal, situação legal. Então é mais uma segurança. E por último, nós temos a blindagem visual. Eu já contei isso em outras histórias. A blindagem visual é que o bandido olhar aqueles adesivos refletivos e falar, eu não tenho o que eu fazer com esse caminhão, vou roubar outro. Então as nossas gravações aparecem, o caminhão fica andando para a rua chamando a atenção, mas esse chamar a atenção é de propósito, porque você está pagando a gente para a gente proteger seu caminhão. Aquilo ali, eu costumo falar, se você tem um caminhão, você passear final de semana, você tem um caminhão para você levar a sua sogra na missa domingo, cara, vai lá, tem o charada, tem um punhado de gente aí que faz uns negócios bacanas no seu caminhão, vai deixar ele chique. Agora, se você tem o valor equivalente a um apartamento de luxo, andando na mão de uma pessoa que você não conhece, em estradas mal policiadas, o mal policiado aí não é mal policial, é falta de efetivo, mas com muitos ladrões, aí você vem falar com a vacina contra roubo. Para você ter uma ideia, são roubados 17 caminhões por dia. Os 17 caminhões roubados todos os dias, eles têm rastreador, bloqueador, anti-jammer, e mesmo assim são roubados.
Por quê? O bandido hoje consegue desligar esses sistemas e o intuito dele é desmontar esse caminhão para vender. A vacina, ela não inibe o roubo, assim, vai evitar o roubo. O cara fala, mas ela não evita o roubo? Não evita o roubo. Nada evita o roubo de um caminhão. Como nada evitou o roubo lá do Banco Central de Fortaleza. O bandido quis roubar, foi lá e roubaram. Agora, vocês vão lembrar, alguns anos atrás, nós tínhamos os caixas eletrônicos. Os bandidos explodiam caixa eletrônico todos os dias. Os bancos gastavam uma fortuna. Punha guarda, punha arma, punha filmadora. E os bandidos iam lá e explodiam os caixas eletrônicos. O que os bancos fizeram? Marcaram as notas. Quando explode um banco, um caixa eletrônico, as notas estão marcadas de vermelho. Você tem ouvido falar de roubo de caixa eletrônico? Acabou. Simplesmente que o cara não consegue depositar aquela nota ou repassar no comércio. A vacina contra roubo tem o mesmo conceito. O cara pegou o caminhão, tem 300 gravações que não saem. 300 ou mais, 300 é o número mínimo. 300 gravações que não saem. Ele não vai conseguir vender essas peças. Para que ele vai roubar um caminhão desse? Isto é a vacina contra roubo de verdade. E mais alguma ferramenta para você que quer ter uma vacina de qualidade. Hoje nós temos concorrentes, temos bons concorrentes. Quando você tem um bom concorrente, vou dar um exemplo que todo caminhoneiro entende, tá? Todo dono de transportador entende. Existe uma concorrência entre a Volvo e a Scania, entre a Volvo, a Scania e a Mercedes, mas não existia uma concorrência de qualidade entre esses aí e os caminhões Volvo. Todo mundo lembra desses caminhões que eram cópias do Volvo, mas era só uma cópia barata. O preço não era condizente, nem a qualidade era condizente. A vacina contra roubo é o que há de mais top no mercado hoje. São algumas coisas, eu vejo escrito aí que as gravações a laser, elas vieram para ultrapassar. Teve um cidadão aí que escreveu assim: a vacina laser é a evolução da ultrapassada vacina contra roubo. Bem, a Scania, a Volvo, a Mercedes, ou melhor, todos os fabricantes do mundo utilizam porção pneumática para fazer gravações de segurança. Será que eles estão ultrapassados? É o que fica para você. E se você quer ver uma empresa de vacina séria, procure no site da BIP. As empresas que estão ali homologadas são empresas que estão trabalhando certo. Não sei se eu falei muito, falei mais, mas eu sorteio. Tá certo, Simval, vamos encerrar. Fica gravado isso aí para você poder editar ou não?